Olá, crianças, vamos para a atividade do livro didático. As páginas vão ser 208 e 209. O assunto é o mesmo do peixe, unidade de comprimento. Vamos lá? Antes de começar, vocês vão assistir esse vídeo com muita atenção. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Dani e hoje teremos uma aula de matemática. Hoje nós vamos aprender sobre medidas de comprimento. Tem alguns exemplos e explicarei cada um deles, então prestem bastante atenção e não perca esse vídeo. Bora lá? As medidas de comprimento nada mais é do que tudo aquilo que nós podemos medir, como altura, largura, algum espaço, uma pessoa. Podemos medir através de palmos e passos, e também de instrumentos de medidas. Observe alguns deles. O metro articulado, que é feito de madeira e parece uma régua. A fita métrica, utilizada principalmente na costura. Régua, utilizada nas escolas. E trena, para medir os espaços. Observe agora alguns objetos que podemos comprar por metro, como corda, mangueira, correntes, fitas e tecidos. Podemos medir a distância ou altura com instrumentos de medida, com palmos e passos, como por exemplo um prédio, que vamos medir a sua altura, uma quadra de esporte, que vamos medir o seu comprimento, e as pessoas, que vamos medir a sua altura. Agora que aprendemos um pouco sobre medidas de comprimento, chegou a hora do nosso desafio do dia. Siga as instruções do nosso plano de estudo, registre tudo com fotos e vídeos, mande para a tia, divirta-se e até a próxima. Estou cheia de saudade. Pessoal, vocês viram a dica da professora, né? A mesma coisa vale para nós. Tem que fotografar e mandar as fotos. Então, vamos lá. Medidas de comprimento. Aqui está falando o seguinte, que um eletricista instalou esses fios aí entre esses dois pontos. Observe que são 3 fios. Ele precisa saber quanto mais ou menos ele gastou de fio. Então, o que ele fez? Ele mediu a distância entre um poste e outro. Agora, eu quero saber quanto ele gastou de fio. Pensa um pouquinho, você já tem a distância entre um poste e outro. E ele gastou 3 vezes essa distância. Quanto será que ele gastou aproximadamente? Número 2. Agora, você vai usar como unidade de medida, não metro. Você vai usar uma caneta. E você vai procurar aí na sua casa um objeto para você medir com esta caneta. Então, por exemplo, você vai escolher a mesa da sala. Então, você vai medir com a caneta a mesa da sala e vai registrar aqui para mim quantas medidas de caneta foram necessárias para medir essa mesa. Número 3. Atividade oral e em grupo com o pessoal de casa também, né? Na primeira unidade de medida, foi usado o metro. Na segunda, foi usada a caneta. Qual das duas você acha mais vantajosa? Se você fosse comprar alguma coisa que eu precisasse ser medido, você gostaria que fosse medido com a caneta ou com o metro? Número 4. Veja o que o Joaquim e a Rosana estão falando. A unidade, o Joaquim disse, a unidade para se medir o comprimento é o metro. E a unidade para medir distância é o quilômetro. Agora converse, vale pesquisar e complete. 1 quilômetro tem quantos metros? Ou 1 metro tem quantos quilômetros? Na letra B, você vai pensar na sala aí da sua casa um objeto que meça aproximadamente 1 metro. Qual que você tem aí? E na letra C, você vai pensar uma distância que meça aproximadamente 1 quilômetro. Aí vale pedir ajuda do pessoal, do adulto, tá? Por exemplo, eu vou colocar da minha casa na escola tem aproximadamente 1 quilômetro. Essas referências que você vai colocar, tá bom? Depois, para medir comprimentos pequenos, geralmente a gente usa o centímetro, o milímetro e o decímetro, que é o menos usado de todos,
né? O centímetro é a centésima parte do metro. O milímetro é a milésima parte do metro. E o decímetro é a décima parte do metro. Lembrando que um metro tem 100 centímetros. Agora complete de acordo com as informações acima, ou olhando em uma régua ou fita métrica. Um metro tem quantos centímetros? Depois, um metro tem quantos milímetros? Um metro tem quantos decímetros? Você vai pensar um pouquinho para responder até a letra I. E depois não se preocupe, eu vou mandar a correção dessa atividade, tá bom? Número 6. Pinte o quadrinho com a medida mais adequada para a grandeza de cada item. Letra A. Comprimento de um ônibus. Você acha que é 10 centímetros, 10 metros ou 10 milímetros? Aí você vai colorir. Letra B. Comprimento de uma caneta. Você acha que é aproximadamente 15 centímetros, 15 metros ou 15 quilômetros? Você vai medir. Comprimento de um inseto, 3 centímetros, 3 metros ou 3 quilômetros. Distância entre a Terra e a Lua, qual dessas três? Largura da porta da sala de aula, qual das três? Espessura de uma moeda, qual das três? Vai sempre colorir uma. 7. A medida do raio da Terra é aproximadamente, o que seria esse raio? Seria como se eu pegasse um barbante e fizesse a volta na Terra, contornasse ela com esse barbante. Então, esse raio é de 6.378 quilômetros. Você sabe que o que é o raio da Terra e o diâmetro? Converse com os colegas. É exatamente isso que eu falei. É como se eu pegasse um bumerangue e jogasse, e esse bumerangue abraçasse a Terra. Se eu quisesse fazer média aí da mamãe e do papai, ou do vovô e da titia, qual que é o diâmetro da barriguinha deles? É só você pegar um barbante e circular eles com esse barbante. Aí você vai ter o diâmetro da cintura do pessoal aí de casa. Qual é a medida aproximada do diâmetro da Terra? Já tá te contando aí no número 7, ok? Número 6. Pinte o quadrinho com a medida mais adequada para a grandeza de cada item. Letra A. Comprimento de um ônibus. Você acha que é 10 centímetros, 10 metros ou 10 milímetros? Aí você vai colorir. Letra B. Comprimento de uma caneta. Você acha que é aproximadamente 15 centímetros, 15 metros ou 15 quilômetros? Você vai medir. Comprimento de um inseto. 3 centímetros, 3 metros ou 3 quilômetros. Distância entre a Terra e a Lua. Qual dessas três? Largura da porta da sala de aula. Qual das três? Espessura de uma moeda. Qual das três? Vai sempre colorir uma. 7. A medida do raio da Terra é aproximadamente, o que seria esse raio? Seria como se eu pegasse um barbante e fizesse a volta na Terra, contornasse ela com esse barbante. Então, esse raio é de 6.378 quilômetros. Você sabe que o que é o raio da Terra e o diâmetro? Converse com os colegas. É exatamente isso que eu falei. É como se eu pegasse um bumerangue e jogasse, e esse bumerangue abraçasse a Terra. Se eu quisesse fazer média aí da mamãe e do papai, ou do vovô e da titia, qual que é o diâmetro da barriguinha deles? É só você pegar um barbante e circular eles com esse barbante. Aí você vai ter o diâmetro da cintura do pessoal aí de casa. Qual é a medida aproximada do diâmetro da Terra? Já tá te contando aí no número 7, ok? Número 6. Pinte o quadrinho com a medida mais adequada para a grandeza de cada item. Letra A. Comprimento de um ônibus. Você acha que é 10 centímetros, 10 metros ou 10 milímetros? Aí você vai colorir. Letra B. Comprimento de uma caneta. Você acha que é aproximadamente 15 centímetros, 15 metros ou 15 quilômetros? Você vai medir. Comprimento de um inseto. 3 centímetros, 3 metros ou 3 quilômetros. Distância entre a Terra e a Lua. Qual dessas três? Largura da porta da sala de aula. Qual das três? Espessura de uma moeda. Qual das três? Vai sempre colorir uma. 7. A medida do raio da Terra é aproximadamente, o que seria esse raio?
seria como se eu pegasse um barbante e fizesse a volta na Terra, contornasse ela com esse barbante. Então, esse raio é de 6.378 quilômetros. Você sabe que o que é o raio da Terra e o diâmetro? Converse com os colegas. É exatamente isso que eu falei. É como se eu pegasse um bumerangue e jogasse, e esse bumerangue abraçasse a Terra. Se eu quisesse fazer média aí da mamãe e do papai, ou do vovô e da titia, qual que é o diâmetro da barriguinha deles? É só você pegar um barbante e circular eles com esse barbante. Aí você vai ter o diâmetro da cintura do pessoal aí de casa. Qual é a medida aproximada do diâmetro da Terra? Já tá te contando aí no número 7, ok? Depois que você terminar, não se esqueça de me enviar as fotos, combinado? Um abraço e até amanhã.